Não, não, é que eu queria já primeiro agradecer a sua presença, da Dani, dar um oi para o Diego, mas indo para a questão da relação do Congresso que a Dani mencionou, né? Porque a senhora diz aí que o imposto de renda foi o grande feito do governo essa semana, mas a ausência de Alcolumbre, a ausência de Hugo Mota, que juntos estão mostrando um rompimento com o governo. O presidente Lula ontem não citou eles no discurso, a senhora citou. Como é que vai ser feita essa aproximação? Há aí nos próximos dias uma conversa sua do presidente com o presidente Alcolumbre, o presidente Lula com os presidentes das casas. Em que momento estamos? Inclusive, né, a senhora, enfim, tem aí uma proximidade com os líderes dos governos também. Como é que agora o governo vai fazer para olhar para frente na retomada desse diálogo que agora institucionalmente está rompido, aparentemente, né? Não, vamos olhar para frente. Todo mundo aqui é adulto e tem responsabilidade. Esse negócio de rompimento não pode existir no setor público. Que história é essa? Nós temos responsabilidade com o executivo, eles têm responsabilidade como legislativo, é com o país. A relação não pode se dar só entre governo e legislativo e achar que é isso, entendeu? Uma relação pessoal e que se rompe. Isso aqui não é um relacionamento amoroso nem de amizade. Nós temos responsabilidade, eles também têm. Então, o que nós temos que ter claro é o seguinte: a ausência deles na ação do IR e nada ofuscou a importância que eles tiveram no processo. A questão, eu ia começar a responder quando você perguntou, a questão do Senado, da indicação do Messias para ministro do STF. Primeiro, a gente tem que olhar a Constituição. É uma prerrogativa do presidente indicar e é uma prerrogativa do Senado sabatinar. Ponto. Então, são prerrogativas constitucionais que nós não podemos questionar. O presidente indicou o Messias. Foi marcada a data da sabatina. A sabatina se dá exatamente para conferir se o indicado do presidente tem capacidade técnica, tem condições. E eu tenho certeza que o Messias lá vai dar um show, porque eu conheço ele. Muita gente conhece, muitos senadores conhecem, mas quem não conhece vai se surpreender pela capacidade que ele tem, técnica, pelo conhecimento, pelo nível jurídico que ele tem. E, obviamente, que nós estamos trabalhando com os senadores e conversando. E vamos também conversar com o presidente Alcolumbre. O presidente Lula vai conversar com ele. Não há problema nenhum quanto a isso. Às vezes precisa de um tempo apenas, mas isso se resolve. Então, eu tenho muita expectativa positiva de que o ministro Messias, sim, vai ser aprovado, como tantos outros ministros, outras indicações de presidente da República foram. Então, é uma questão de conversar, é uma questão dele se apresentar, é uma questão de fazer a sabatina. Em relação à Câmara dos Deputados, nós também temos uma relação institucional e de respeito com o presidente Hugo Mota. Tivemos divergência no encaminhamento da lei de facções, nós deixamos isso claro, nós não jogamos escondido, nós deixamos isso claro, não gostamos daquele processo, achamos que foi um desrespeito com o presidente da República e ele também deixou a posição dele clara. Política é assim, você tem posição. Muitas vezes você não vai convergir. E no parlamento, às vezes a gente converge, às vezes não converge, e às vezes a gente constrói posições unitárias. Então, assim, nós tivemos aquela divergência, gerou uma disputa política, aquilo foi uma matéria. Mas eu procurei o presidente Hugo Mota e perguntei a ele como que vai encerrar o ano. Nós temos matérias de interesse do Brasil, não é só do governo. A gente precisa saber. E ele sabe também da responsabilidade que tem. Então, foi uma conversa muito respeitosa, de encaminhamento, passei a ele os projetos que nós achávamos que eram importantes, ele também me falou de projetos que ele estava pensando em pautar, e a gente tem condições de construir essa pauta. Então, eu não vejo nada exacerbado, às vezes eu vejo as pessoas fazerem uma tempestade em copo d'água. Política se faz com posicionamento, se faz com construção, se faz com convergência, se faz com acordo, mas também tem disputa de ideias, e às vezes perder e ganhar faz parte do jogo. Ô, ministra, a senhora foi uma das articuladoras, né, para a eleição do Hugo Mota como presidente da Câmara. Lembro que a senhora apoiou o nome dele. A senhora segue convicta de que foi a melhor escolha do PT? Olha, nós queríamos fazer com que a eleição da Câmara não tivesse uma disputa, que não tivesse crise nesse encaminhamento. Eu conversei muito na época com o deputado Arthur Lira, que era o presidente da casa, que conduziu esse processo. Ele também tinha essa visão. O presidente pediu para que eu conduzisse junto com ele e nós avaliamos do ponto de vista político que ali era a melhor forma, porque era um colégio eleitoral fechado, posições dadas e a gente queria construir. Eu vejo, às vezes, o presidente Hugo tentando se equilibrar, porque ele teve votos nossos,
né, de base governista do PT, e teve votos também do PL. Então, tem coisas que ele toma decisão que nós temos o direito de criticar porque não concordamos, e que ele também tem direito de criticar o governo. Isso não quer dizer que nós não vamos ter uma convivência de respeito e de encaminhamentos de matérias que são importantes para o país. Ministra, não tem como a gente passar o dia de hoje sem falar da operação, que é um desdobramento da Carbono Oculto, que aconteceu em São Paulo, Distrito Federal, outros estados, Rio de Janeiro também, pegando uma já conhecida, a Refit, ela mudou de nome de novo, né? FIT, mas é a Refit, a refinaria antiga Manguinhos. Os valores são muito impressionantes, só para São Paulo seriam quase 30 bilhões de reais não pagos em sonegação fiscal. E aí, entre os projetos que estão travados na Câmara, porque o Gumota, apesar do governo ter pedido urgência, não indicou sequer um relator, é o que penaliza os grandes sonegadores, os sonegadores contumazes, que é o caso, inclusive, chancelado pela Justiça do dono da Refit. Eu queria que a senhora explicasse se tem algum tipo de pressão de articulação para poder fazer valer o andamento desse projeto, no momento em que fica muito claro que está custando um hospital para São Paulo por mês de sonegação só de uma empresa. Verdade. Ô Dani, deixa eu te dizer, o presidente Hugo indicou hoje o relator, Antônio Carlos Rodrigues, então do ainda PL, para relatar esse projeto. Parcerinho quero do governo. parabenizá-lo, inclusive, porque eu acho isso muito importante. Eu lembro, inclusive, que esse projeto foi votado no Senado no calor da Operação Carbono Oculto. Acho que você lembra disso também. Que foi a operação mãe dessa que é a operação da Refit agora, né? Que tem vários desdobramentos, teve também um braço no Piauí, enfim. Então, eu acho que o fato de ter a operação hoje também ajudou. Eu ouvi também o Kassab se pronunciando, né? O secretário Kassab se pronunciando a favor, e vi também uma matéria falando que o próprio governador Tarcísio também apoiaria. Então, eu acho que a gente está construindo condições de maioria para aprovar esse projeto. Ele foi um dos projetos que eu levei ontem ao presidente Hugo como prioritários nossos, né? Além da redução do gasto tributário, dos benefícios fiscais, também esse projeto do devedor contumaz. Ele é muito importante. E é interessante, Dani, que essa operação ela tem assim como sustentação a Receita Federal do Brasil. É a Receita que tem conseguido cruzar dados e pegar exatamente esses devedores e chegar àqueles que praticam crime com isso. Então, a Receita tem sido fundamental para isso, e eu acho que cada vez mais a colaboração do governo federal, além da Polícia Federal, nas investigações, será com a Receita Federal. Porque nós precisamos combater o crime embaixo, no território, com certeza, mas também em cima, porque quem sustenta o crime no território é quem está no andar de cima, que mexe com muito dinheiro. Ministra, ainda na questão do Congresso e do presidente Hugo Mota, a gente viu aí, né, agora a fuga do deputado Alexandre Ramagem, a gente tem a deputada Carla Zambelli na Itália condenada e presa, o deputado Eduardo Bolsonaro também com faltas e nos Estados Unidos, e o presidente Hugo Mota também com dificuldade de tomar decisões em relação a essa matéria. Como é que o governo, a senhora, nessa articulação, vê que tem que ser feito nesse caso desses deputados que estão deixando o país com problemas na justiça, enfim, e ainda recebendo o dinheiro do contribuinte? Eu não conversei com o presidente Hugo Mota sobre esses casos, mas eu acho que a lei tem que ser cumprida. Se tem uma sentença transitada em julgada que condena um parlamentar, a Constituição, ao meu ver, parece que diz que esse parlamentar perde o mandato. Então, me parece que tenha muita alternativa nesse caso. Sobre a Carla Zambelli, também penso igual, já está cumprindo, enfim, vai vir para cá, já faz um tempo que não está no mandato. E acho também o caso do Eduardo Bolsonaro horroroso. É um deputado que fica no exterior atuando contra o Brasil, veja, contra o Brasil e usufruindo das condições de ser parlamentar. Eu acho que faria bem para a Câmara realmente tomar medidas contundentes em relação a isso. Certo, conversamos com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ministra, obrigado pela entrevista, um abraço para a senhora, bom trabalho. Abraço, Diego, abraço, Dani, abraço, Carla, e a todos que nos acompanharam.
Obrigado.